Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo de interesse. Esse vídeo aqui, na verdade, é uma continuação do vídeo anterior, no qual nós tratamos da questão referente a o que é melhor, se o rastreador ir leve e rápido ou se ele deve ir pesado e mais devagar. Como nós tratamos no vídeo anterior, essa questão não é de fácil resposta. O balanceamento dessa equação é bastante difícil, ela envolve vários fatores, inclusive considerando qual é o tipo de missão envolvida naquele rastreamento, se haverá ou não apoio logístico de outras equipes, se as equipes que estão acompanhando ou não aquele rastreador têm condições de prover alguma assistência, algum suporte para esse rastreador. Portanto, isso não é uma questão de fácil resolução. O que nós comentamos ali, e é a continuação deste vídeo, é que independente de se ir leve ou pesado, o que o rastreador deve fazer é sempre procurar levar os equipamentos mínimos necessários. Isso vai depender, né, como nós tratamos no vídeo anterior, de vários fatores, como a previsão do tempo, se está no inverno ou no verão, qual é o ambiente que vai ser feito o rastreamento, qual é o tipo de missão, mas deve levar o mínimo de equipamentos necessários para evitar se colocar numa situação de risco próprio, do próprio rastreador, ou eventualmente risco da própria equipe, ou eventualmente risco de comprometimento, de falha na missão. Porque dependendo da falta de algum equipamento indispensável, isso pode acabar resultando no insucesso, na paralisação daquela missão, tendo que abortar aquela missão. Por exemplo, né? Hoje nós estamos aqui, hoje o tempo está instável, já choveu ontem, hoje já choveu de novo, chove para. Vamos supor, né, se o rastreador tivesse vindo aqui para essa região sem trazer uma capa de chuva, por exemplo, algum tipo de lona para improvisar um abrigo. Enquanto ele está rastreando, o corpo está quente, ele não está nem sentindo frio, mas no momento que para, eventualmente, se tiver que fazer uma parada, porque encontrar algum obstáculo ou para descansar, ou se eventualmente tiver que fazer algum pernoite e não tiver nenhum tipo de abrigo, pode facilmente chegar a uma situação de hipotermia. Talvez nesse ambiente nosso que nós estamos aqui, nessa época do ano, finalizando o verão aqui, provavelmente o rastreador não morreria de hipotermia, provavelmente, a não ser que tivesse uma frente fria. Mas é bem possível que o rastreador nessas condições, sem capa de chuva, sem nenhum tipo de lona para improvisar um abrigo, por exemplo, pudesse se submetesse a alguns graus iniciais de hipotermia e ficasse, por exemplo, tremendo a noite inteira. Essa tremedeira do corpo, ela é uma resposta à queda da temperatura corporal. O corpo, por um sistema, ele começa a realizar contrações musculares para que essas contrações musculares elas produzam calor. Então, se o rastreador estiver nesses estágios iniciais de hipotermia, mesmo que não venha a morrer e fique tremendo, no mínimo ele não vai conseguir dormir bem, talvez no máximo alguns cochilos, e vai ficar com essa tremedeira, pelo menos com alguns espasmos a noite inteira. Isso vai drenando a energia, e se ele tiver que prosseguir na missão na manhã seguinte, como ele já não teve uma noite de sono boa e ficou gastando energia com esses tremores corporais, é bem provável que ele não esteja nas suas melhores condições físicas para prosseguir nesse rastreamento. Portanto, um simples detalhe como uma falta de uma capa de chuva, eventualmente, né, ou alguma lona para realizar um abrigo, improvisar um abrigo melhor, pode causar um efeito desse, né, de comprometimento da missão, ou eventualmente a falta de água. A água é um dos principais e mais pesados equipamentos, ou itens que se deve levar em missões em áreas remotas. É um dos que mais pesa, né? Cada litro de água pesa o equivalente a 1 quilo, portanto pesa bastante, né? A falta de levar água adequada, isso pode comprometer também a missão. E aí, eventualmente, se sabe que a missão vai percorrer por áreas perto de cursos d'água, mas eventualmente se ela evolui para outras áreas, como por exemplo começa a subir arestas montanhosas quando se tem menos águas disponíveis, por exemplo, isso pode rapidamente tornar muito mais desgastante aquela missão. A pessoa quando começa a desidratar também, além de tudo, começa a haver comprometimento das capacidades de raciocínio, né? Não vamos adentrar especificamente nisso aqui nesse vídeo, mas em razão da falta de água, começa inclusive o sangue ficar mais grosso, a de circulação vai ficando cada vez mais difícil, a irrigação do cérebro também. Isso pode acabar comprometendo inclusive a capacidade de pensamento e, obviamente, em estágios mais elevados, inclusive o próprio óbito da pessoa.
Portanto, é importante que leve esses equipamentos mínimos necessários. Se não for o rastreador que for levar esses equipamentos mínimos necessários, e daí, claro, vai depender desses vários cenários, tem que estar muito bem organizado com a equipe, se houver uma equipe, para verificar se a equipe pode ou não dar suporte para o rastreador, para verificar se ele vai precisar de alguma dessas coisas, e os outros integrantes da equipe eventualmente podem ou não suprir essas necessidades. Ou, eventualmente, verificar se haverá ou não apoio logístico em alguns pontos, mas isso também é arriscado, porque dependendo do cenário, pode ser que hajam desencontros nesses pontos de apoio logístico. Portanto, tudo são incertezas que podem comprometer não só a segurança do rastreador, como da própria equipe, ou a própria missão inteira de rastreamento, né? Por exemplo, o que nós temos visto muito por aí, né, não só em várias andanças por aí nessas áreas de mato, ou mesmo em alguns integrantes de algumas equipes, é uma tendência a não querer levar algum desses equipamentos, como por exemplo capa de chuva, fontes de fogo, água, sob a justificativa de que, se precisar, por exemplo, fazer um abrigo, vai saber improvisar o abrigo. Se precisar fazer fogo, vai saber fazer fogo, leva simplesmente uma pederneira, e a pederneira acha que vai resolver tudo. Ou eventualmente se recusa a levar coisas como lanterna, por exemplo, acha que é tudo dispensável porque vai saber improvisar. Bom, primeiro de tudo, tem que saber tem que saber essas técnicas, tem que saber colocar em prática, e não só colocar em prática em situações de pressão, porque nessas missões reais que envolvem rastreamento, várias delas que nós já participamos, existe uma pressão grande para que se prossiga, produza resultados, né, que consiga avançar o máximo possível. É uma pressão grande. Então tem que saber tudo isso, fazer tudo isso, por exemplo, se a equipe for estacionar, fazer tudo isso sob pressão. E mais, né? Tudo isso acaba consumindo algo que é insubstituível nessas missões, que é o fator temporal. Para improvisar um abrigo, eventualmente para fazer um fogo, eventualmente se necessário, nesse ambiente aqui, né? Chovendo, para de chover, bastante encharcado. Não é uma tarefa muito fácil fazer fogo nessas condições, se for necessário. Tem que saber fazer, é possível fazer, mas se não tiver fonte de fogo, né, 2 fontes de fogo, por exemplo, isqueiro e fósforo, se for depender só de meios de fortuna, eventualmente numa pederneira, isso pode gerar bastante problemas, né? E mesmo um abrigo, vai depender para improvisar um abrigo aqui, vai depender do local onde é que está, dos materiais de fortuna que forem encontrados naquele momento, e também eventualmente da chuva que eventualmente estiver caindo, porque se for uma chuva muito volumosa, é bastante provável que aquele abrigo improvisado talvez não consiga segurar aquela chuva numa intensidade mais forte, coisa que poderia simplesmente ser evitada, por exemplo, com uma lona simplesmente levada, né? Levando uma capa de chuva e mais uma lona, por exemplo, né? A parte de chuva já estaria já estaria bastante protegido, né? Não necessariamente fosse ficar confortável o rastreador nessa missão e sua equipe. O conforto é um artigo de luxo que não se busca nessas missões, mas estaria minimamente acomodado para conseguir estar disposto fisicamente bem para conseguir prosseguir depois que tivesse prosseguir, ou depois de um pernoite no dia seguinte. São coisas simples, né? Alguns acompanham e nós acompanhamos também, mas alguns acompanham esses seriados que passam na televisão hoje em dia. Vários deles são muito bons, né? Que tratam de técnicas de sobrevivência, são muito bons, mas tratam ali num contexto de filmagens com apoio de equipes, e talvez em muitos cenários ali tragam uma ideia não realística do que pode acontecer ali naqueles cenários. Alguns ali é fácil verificar nesses